Tá? Como ele me mostrou várias coisas. Algumas vocês já conhecem, porque já viram um par de vezes meus vídeos. Dá um baita testemunho, dá um testemunho bem longo, mas eu quero contar para vocês algumas coisas marcantes no meu ministério, que não digo que não é meu, senão do Espírito Santo, porque eu nada sou, nada tenho, nada posso a não ser nele. Em 2010 eu nasci, fui criado em uma igreja evangélica, a mesma denominação a qual pertenço hoje, porém em outro ministério. Mas eu só fui aceitar Jesus, tomar uma decisão com Cristo aos 14 anos de idade. E durante esse período, ano de 2010, eu orava e chorava muito no quarto com Deus, falando, Senhor, eu quero ser um pregador da Tua Palavra. Eu pegava um Novo Testamento dessa finura assim, dessa Bíblia, essa é a BKJ, Bíblia King James, mas era fina como essa Bíblia aqui, e dizia, Deus, eu quero pregar a Tua Palavra, Senhor, eu quero ser missionário, eu quero pregar a Tua Palavra, e pedia sinais a Deus, pedia visitações. Resumindo, Deus no congresso de mocidade usou um evangelista para dizer que me levaria diante de multidões. E ali em agosto de 2010 eu prego meu primeiro sermão para um pequeno grupo de pessoas na segunda-feira, logo após a profecia. E várias visões se sucederam. Uma vez, em 2011, na varanda de casa, eu estava estudando a palavra e haveria um culto logo mais, onde eu congregava, e eu ouvi um chofar do céu ser tocado. Eu não entendia o que era chofar, eu não sabia, eu pensei ser o arrebatamento. Aquilo tocou por volta de 1 minuto. Eu não vi quem tocava, mas eu escutei o barulho, o toque, durante 1 minuto e voltei aterrorizado. Enfim, foi uma experiência tremenda com Deus. E nos anos que se passaram, que se seguiram, muitas experiências, mas quero ir direto ao ano de 2013. Ano de 2013, eu começo uma determinada ocasião, eu estava assistindo o bispo Clodomir Santos orar por uma pessoa paralítica na TV. Eu cito ele porque foi uma das pessoas que mais me encorajam hoje a orar por enfermos. Eu não estou me apoiando nele, na Bíblia, mas ele para mim é um exemplo de fé. Não estou dizendo do que seja. Mas ele orava por aquele paralítico andava ali na catedral da Iurde de Santo Amaro, na televisão. Eu falei, se ele pode fazer isso pela fé, eu também posso. E eu comecei a orar, buscar a Deus, madrugadas e madrugadas seguidas. 2 madrugadas seguidas, as estrelas começaram a brilhar num tamanho um pouco fora do normal. Algumas pessoas me disseram, você está delirando, isso apareceriam falsos profetas para enganar as pessoas. Mas foi algo tão estranho, e eu comecei a ministrar a palavra em algumas igrejas. Num determinado culto, logo após essas 2 visões, essas 2 visitações, não sei, esses sinais no céu, eu orei por uma senhora que estava numa cadeira, num andador. Ela começou a caminhar, isso aqui perto de casa, um ponto de pregação perto de casa. Começou a caminhar, mas ela teve pouca fé e acabou recuando, voltando. Mas uma mulher ali, naquele culto, só foi me contar anos depois, uma irmã só foi me contar anos depois, recebeu uma cura instantânea de um corpo. Não se escandalize com o que eu vou falar, cheio de tumores. Foi queimado ali, o fogo de Deus passou. Quando eu profetizei, o Espírito Santo usou minha boca para profetizar. Anos depois eu fui saber, porque eu não consegui me lembrar depois. Foi algo muito forte da parte de Deus, e creio que foi o primeiro milagre que Deus utilizou a minha vida para orar por alguém. E se seguiram muitas visões, vocês sabem muitos do que aconteceu em 2014, me afastei. 40 dias de batalha espiritual tremenda. Eu vivi coisas que eu não seria bom relatar, mas só deixando
uma pincelada. Eu vi Joseph Smith no inferno, vi ele no inferno. Isso eu tava fora da presença de Deus e liberto no dia 30 de abril de 2015. Eu começo então um ministério chamado Vivendo a Nova Vida. Eu começo a pregar a palavra por meio de vídeos. Não tinha live, não tinha youtubers, era tudo pelo Facebook. Ou pelo YouTube também, você carregando, subindo o vídeo. Eu comecei a pregar ali. E os vídeos duravam 10, 15 minutos. E Deus foi abençoando. Até que teve um momento que eu tive um colapso nervoso. Por muito pregar, gravar 2, 3, 4 vídeos por dia, fora os devocionais em texto que eu escrevia muito, isso gerou uma exaustão. Fui 2016, mas Deus não deixou de falar comigo. Em 2016, eu tive umas visões muito estranhas. Eu levantava de madrugada para orar, e já contei isso em vídeos. Um vídeo chamado Tudo o que está acontecendo está relatado na Bíblia. E eu, uma madrugada fria de 2016, eu estava orando num quarto meu e Deus me visita mostrando um pastor conhecido meu proclamando a palavra e sendo perseguido por soldados romanos que o agarravam diante do mar. Essa profecia, posso dizer que se cumpriu. Outra profecia, outro sonho profético foi uma mulher que dançava, que bailava. E mulheres na igreja, na profecia bíblica, me perdoe se houver algum barulho lá fora. São outras pessoas que estão fazendo coisas lá fora. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. E muitas vezes, e aquela mulher dançava ali, naquele sonho, e de repente caiu um véu sobre a cabeça daquela mulher, e eu entendi que era uma igreja falsa se levantando, e ela citou João 8,12, eu sou a luz do mundo. Eu fiquei meio sem entender, e desde então também comecei a ter muitos sonhos relacionados com o país da Irlanda. Muitas vezes eu posto coisas sobre a Irlanda e ninguém entende, e não é para entender porque é mistério de Deus. O primeiro sonho relacionado a São Patrício. Não sei porque eu vi São Patrício dentro da igreja. Eu vi São Patrício dentro de uma igreja evangélica. Acredite se quiser. E mais tarde eu fui entender que em parte era a idolatria a um líder, que não me convém mencionar. Depois eu vi um mapa muito grande com países, tinha aqueles panzers nazistas, né, passando por um território, por um mapa, e um avião sobrevoava um território muito grande no mapa que estava escrito Eire, que em gaélico significa Irlanda, né, República da Irlanda, Irlanda do Sul. E eu não entendi. Hoje vejo que tem havido um avivamento muito grande na Irlanda. Na Irlanda católica e na Irlanda do Norte, que é protestante. As pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas estão se voltando mais para Deus. Eu decidi contar essas visões para vocês e mostrar, dar a cara a tapa, para mostrar para vocês que Deus, conforme está em Amós 3,7, eu coloco a mão sobre a minha Bíblia aqui declarando a verdade, que Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus profetas. E naquele ano, eu estava orando com uma irmã, não vou citar o nome, e eu orando em línguas, eu fui derrubado para trás, algo me derrubou para trás. Graças a Deus eu estava num gramado, porque era uma pessoa de fartura materialmente, tem uma boa casa. Eu caí para trás e levantei falando algumas palavras em inglês sobre um terremoto que ocorreria naquele ano em um país das Américas. E quando houvesse esse terremoto, pessoas se voltariam para Deus. Isso se cumpriu quando houve 2 terremotos no México, naquele ano de 2016. Inclusive, vale a pena frisar que no meio dos escombros apareceu uma espécie de fantasma, não se sabe o que é, mas acredito ser uma criatura espiritual que dizia se chamar
sofrida. E o que vemos hoje? Uma explosão de feminismo, uma explosão de bestialidade, de tudo que é contra Deus, de tudo que se opõe a Deus. E talvez tenha um simbolismo. O mistério da iniquidade já está entre nós, conforme 2 Tessalonicenses 2. O que detém é a igreja e o Espírito Santo. Quando fomos tirados da terra, perdão, me dá uma falta de ar, levados para o céu, então a igreja, então o que detém o anticristo será tirado de vez. Não sabemos quem ele é. Muita gente está chutando, está dizendo é o presidente da França, é o genro do presidente dos Estados Unidos, é o Papa, é não sei quem. Não podemos, até o presidente do Brasil, não podemos saber ainda quem é. Primeiro, ele tem que ser judeu. Segundo, ele tem que ser criado dentro do satanismo. Terceiro, ele se levantará do meio, assim como Mussolini se levantou, como Hitler se levantou nos tempos da Segunda Guerra, quando o país, o mundo estava no buraco, e se levanta uma pessoa que todos olhariam e veriam como um ninguém, e ele levanta esse país do pó. No caso, ele levantará 10 confederações do pó, né? Uma União Europeia, uma Roma renascida, uma Roma ressurgida. Eu tenho falado muito sobre isso também em vídeos sobre Grande Tribulação, sobre o calendário 2038, talvez você já me ouviu falar sobre isso, escrever sobre cronologia de 2038 a 2051. E bom, nada disso é viagem. E se é loucura para você que me ouve, saiba que Deus escolhe as coisas loucas, as loucuras desse mundo, para confundir as sábias. Ele pega aquilo que não é para confundir o que é. Ele pegou um rapaz com autismo e tem mostrado seus mistérios, tem descortinado seus mistérios. Mas eu quero continuar sendo breve. Eu acabo me empolgando e falando, ministrando muita coisa, muita coisa assim, expondo tudo, explanando muito o explicativo. E 2016 passa, 2017, e comecei a ter algumas visões também sobre o furacão Irma, que passou em Porto Rico. Uma semana antes, essa mesma senhora com quem eu orei na casa dela, pegou um avião para a Flórida. E no sonho que eu tive, ela já estava em viagem, ela pegava uma escala em Porto Rico e depois nas Bahamas. O furacão Irma e o furacão Maria passaram por essas ilhas. Isso é sabedor de todos. Se você não sabia, destruiu essas duas ilhas. Praticamente, somente um pouco povo que orou na ilha de Porto Rico, os cristãos da mensagem que estiveram fazendo campanha de oração. Incrível que pareça, o furacão não atingiu a casa dos irmãos nem as igrejas da mensagem. Você talvez me pergunte se eu sou da mensagem. Não, sou apenas um servo do Senhor Jesus Cristo. Minha religião é Cristo. E eu quero pregar somente a Bíblia e somente ela. E defender a verdade a qualquer custo. Então, 2017 se vai. Ano passado vocês acompanharam muitas revelações que o Senhor foi me dando na Moriá TV. Eu orando com a família. Deus me fala sobre a perseguição. Deus me fala sobre os templos de pedra que virariam templos de pó e templo de pó. E isso começou a se cumprir. Da perseguição também sobre a igreja, o terremoto. E no final do ano passado, algo sobre Emanuel, que eu ouvi uma pessoa lendo uma pessoa que a gente costuma chamar de Rastafari, né? Era estranho porque não era um cigano, não era uma cigana, era um Rastafari.
lendo as mãos das pessoas na rodoviária aqui em Pirassununga. E ele dizia bem baixinho assim, olhava para a mão da pessoa e dizia assim, Emmanuel. E a pessoa saía feliz. Alegre, tipo, consegui o que eu estava necessitando. Talvez você não está entendendo agora, mas peça ao Espírito Santo que te revele o que eu estou ministrando nessa noite. Não são meras visões, não são vagas visões. Deus não me daria nada disso à toa. Ele não me deu, assim como Ele não me deu a profecia, uma palavra inspirada, que o Temer não ia cair até 1º de janeiro. E o Temer permaneceu. Houveram tentativas de impeachment, houveram revoltas, houve greve, houve tudo aquilo nas eleições. Mas Deus me falou, ele não cairá até 1º de janeiro. Outra coisa, sobre o Donald Trump, que talvez vocês já ouviram falar, que Deus mandava não temê-lo, porque ele é uma espada na mão de Deus para julgar as nações. Vale lembrar que Donald vem do germânico Donaldo, ou Donald. O Donalde significa Senhor, Senhor do mundo. E Trump é a abreviação de trumpet, ou trombeta. Ele é a trombeta do juízo final. E é uma espada, assim como muitos presidentes têm sido levantados, ele é uma espada para castigar esse mundo de maldade. A maldade do mundo chegou nas narinas de Deus, e Deus está profundamente entristecido, aborrecido com o nosso estado. Todos sabem que eu enfrento uma terrível depressão, e profeta paga preço. Não pensa que vida de profeta é vida fácil. Não pensa você não, que vida de profeta é vida fácil. O profeta paga preço. E eu tenho pagado o preço da unção. Muitas pessoas olham para mim e talvez pensem, eu me importo comigo, eu não me importo com as pessoas, mas talvez pensem, ele ser usado em cura, mas ele está enfermo. Pois é, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. E Deus me tem dado essa unção, discernir os pensamentos do coração de muitas pessoas. Assim como um sinal foi dado a Moisés, outro sinal que tem se cumprido no ministério que Ele me tem confiado, o poder do rema, a palavra liberada, tudo que Ele tem me dado a falar tem se materializado. Mas eu não pretendo estender e vou falar só por mais uns minutos sobre alguns sonhos envolvendo o reverendo Dr. William Soto Santiago, antes da partida dele para a eternidade. Um homem de Deus que eu tenho muito respeito, tenho muito carinho, admiro muito, sempre admirei. Nunca o julguei como falso profeta. E eu vi algumas vezes sonhos relativos à Gran Carpa Catedral em Caiei, Porto Rico. Eu entrava na Gran Carpa Catedral, entrava dentro da Gran Carpa Catedral, mas não havia cadeiras, mas o templo era enorme. E nos últimos dias de vida dele, eu vi ele. Se você já viu alguma pregação do reverendo William Soto, depois procura no YouTube, Dr. William Soto Santiago, ou Reverendo William Soto Santiago. Se abriam 3 cortinas azuis. E ele, como sempre, ele fazia assim com as mãos em sinal de bênção, mas só que ele abanava, acenando. E as 3 cortinas foram se fechando uma após uma. Eu entendi que as 3 dispensações, 3 eras, Pai, Filho e Espírito, lei, graça e reino. E as 3 etapas da igreja estavam se cumprindo. O último sonho que eu tive com ele estava já com a voz bem fraca,
E ele convocava as igrejas a se unirem numa santa ceia. E pregava contra o pecado sexual dentro das igrejas. Deu uns 2 meses depois, ele faleceu. Eu senti muito também. Me senti muito triste. Talvez desapontado. Mas tempos depois me vi em uma visão pregando dentro de um ônibus com uma revista, a revista Time, com esse lado aqui, o reverendo William Marion Branham pregando, e do outro aquela nuvem que talvez vocês já viram do rosto de Jesus Cristo em 28 de fevereiro de 1963. Eu pregava isso dentro de um ônibus e ninguém queria me ouvir, ninguém me dava atenção. Acordei espantado. Meus caros, são muitas coisas que Deus tem me revelado e eu poderia passar tempos aqui falando. Mas o tempo é escasso, o tempo é muito curto, mas é para contar para vocês como Deus age na vida de um profeta. Deus mostra um profeta, Deus exorta ele. Mas não é muitas vezes como vemos. Deus usa pessoas no individual, mas Deus muitas vezes usa pessoas para falar no coletivo com a sua igreja, a nível mundial. Como já usou um senhor aqui na cidade que me contou que em 1980 e pouco ele viu o que se cumpriu anos atrás do Barack Obama e o Papa Francisco fazerem um acordo. Ele viu lá em 1980 e pouco, em um sonho também. Deus revela aos seus pequeninos. Jesus Cristo disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. O Senhor escondeu as coisas dos sábios, dos entendidos, que batem no peito e dizem que é, e revelaste aos pequeninos que o mundo não julga nada, que julga sem ninguém. E então, o último sonho que quero lhes contar, e paro por aqui. Senhor, eu estava com o fundador do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina, e ele tem um projeto de construir uma igreja de tábua, e e ele dizia: eu vou a um profeta e já volto, vou a um culto ouvir uma palavra de Deus e já volto. Quando ele voltou, eu não vou pedir a vocês que dê os discernimentos aqui nos comentários, não, por favor, não quero isso. O discernimento, o Espírito Santo testificará ao teu coração. E aquele presbítero disse: eu vou a um culto e vou buscar algo de Deus. Quando ele voltou rapidamente, ele disse: olha, um profeta respondeu. E a igreja estava em construção, a obra estava em construção, e ele disse: vamos começar a obra. De repente, quem sonha tudo de repente, a igreja se tornou, aleluias, a igreja se tornou completa ali, e uma luz encobriu a gente, que a telha sumiu, tipo essa luz aqui, mas era muito maior, porque era uma luz celestial. E uma voz me falou do céu, acredite você ou não, que era para ele construir aquela igreja de tábua. E de repente, o mais chocante, que talvez vai escandalizar alguém, é que o Senhor Jesus saía de dentro da igreja, como nós conhecemos nos filmes, no Jesus de Nazaré, Paixão de Cristo. Não, Paixão de Cristo não, mas Jesus de Nazaré seria o mais aproximado. Cabelos encaracolados, olhos verdes ou castanhos escuros, aquele olhar fixo que te dá até um medo, mas um olhar de amor. E ele olhava para mim e me dizia grandes coisas, me dizia coisas tremendas que eu não consigo te recordar agora. Detalhe: ele era mais alto do que eu. Ele era mais alto do que eu.
em tamanho, em estatura. Eu acho incrível como Deus se revela a minha vida. Uma última experiência que talvez vai abalar o mundo. Eu vi quando uma nuvem negra do céu desceu sobre um jovem de frente para uma praia. Aquele jovem judeu ficou possesso e se tornou anticristo. E dizia que todas as desgraças eram os crentes que provocaram. Nada disso é lorota, nada disso que eu estou contando para vocês é mentira, não. Tudo se cumpriu, tudo está se cumprindo. Se você duvida da chamada que Deus me tem dado, pergunte a Ele, fala com Deus. Deus, que esse garoto, pode me chamar de louco, pode me chamar do que você quiser, mas pergunta para Deus, o que Ele está dizendo é verdade? Deus vai te confirmar todas as visões, tudo que eu senti. Oh Deus, abasuile canta labasurianda gande que telemanagasubi anda labasirianda labias. E Deus me mostrou, me revelou em visão, sonhos proféticos. Eu não sou merecedor. Muitas vezes eu orei, eu pedi a Deus para abrir mão, mas Deus, Ele não abre mão de mim. O dom de Deus não volta atrás. Eu não creio em predestinação para salvação, mas creio em predestinação para chamada ministerial. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Muitos sabem da minha história, como eu nasci. Era para eu estar morto, mas eu sou um milagre. Abasto e canto, rabaste querianda labai, serianda lá, derebasubianda rabias. Deus tremendo, Deus poderoso. Amados, Deus começou a se manifestar numa manhã de 2016, para valer mesmo, falar comigo assim, escrito, chorando, desapontado no meu quarto. E Deus começou a se revelar a mim. Desde então, uma vez das minhas mãos surgiram palavras assim escritas, como meu servo Moisés teve uma experiência na sarça, assim você também terá nesta noite. E foi incrível, eu fui visitado dentro do meu quarto, ouvindo diante do trono e fazendo anotação na Bíblia e no caderno. Deus me visitou e só via lágrimas, 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 línguas, glórias, aleluias. E Deus é fiel, Deus foi fiel com sua palavra. Deus foi fiel com sua palavra. Deus tem sido fiel na minha vida e permanece fiel, permanecerá fiel se oro para nunca cair. Oro para que me ajudem em oração, não uma oração contrária, mas intercedam por mim, clamem por mim. Cada clamor de vocês, ainda que vocês não sabem meu nome, mas diz assim: Deus abençoa o irmão. Eu sou muito conhecido como irmão, né? Abençoa o irmão, abençoa aquele irmão. Está feito de coração, isso sobe ao céu. Deus está ouvindo você. Então ore por mim, busque pela minha vida. Não tem sido fácil, eu nunca cobrei para pregar o Evangelho. Nunca usei dos meus dons nem para vender materiais. Para vender nada. Uma vez eu tentei. Não vou falar onde. Mas foi numa cidade aqui perto. Ao final do culto eu saí com alguns centavos
que os irmãos me entregaram de bênção, me abençoaram. Mas não pegaram o material que eles disseram assim: só queremos a Bíblia, não queremos misturar as coisas. E Deus, me perdoe o nervosismo, me perdoe. Deus trabalha de uma maneira tremenda na minha vida, que eu não sei explicar para vocês, eu não consigo explicar. Deus é bom, Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Ainda há muitas coisas que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Há muitas coisas que eu tenho que dizer à Assembleia de Deus de Periquito, que Deus tem me entregado, mas eu não posso dizer agora. Terra, como nomochorianda. Deus me entregou muita coisa sobre a Assembleia de Deus de Periquito. Inclusive coisas que não vou contar agora isoladamente para não gerar escândalo. Mas de um grande avivamento ali. E um homem que abria um homem que eu vi em visão, abrindo o portão da casa pastoral da subsede, com a rua vazia e a igreja também, abrindo as portas para o culto, e havendo duas reuniões dominicais, uma seguida à outra, de avivamento. Escola dominical, como a gente via nos anos 90, nos anos 2000, cheia assim de gente, de crianças, adolescentes, jovens. Eu passava pelo corredor, as pessoas me saudavam, me falavam: Jonathan, você por aqui? E em seguida um culto de avivamento com um ministro que eu nunca vi na vida, mas era muito usado por Deus. Bom, já contei alguma coisa, vou ter que contar o resto. Vi bancos vazios. Vi bancos vazios na mocidade da Assembleia de Deus de Periquito. Eu e uma outra pessoa sentada num banco ali onde era das irmãs do ciclo de oração, nós sentados de frente para o grupo de jovens. Não tinha ninguém. Não tinham ido para retiro, não era época de carnaval, não era época de festa, mas não havia ninguém. Deus é fiel, amados. E se eu te escandalizei em alguma coisa, me perdoe. Mas nesse final, nessa visão, nesse término, eu quero, já que eu contei a visão sobre a igreja de Periquito, eu quero exortar os assembleianos de Periquito: arrependam-se. Voltem ao primeiro amor. Voltem à igreja que vocês eram nos anos 2000, nos anos 90, em que havia, não minto, meu primeiro pastor pode testificar, Jesus renovava, batizava pessoas com o Espírito Santo em culto de terça-feira, que conhecemos como culto de doutrina, ensino hoje, mas era estudo bíblico. Deus renovava, Deus batizava, Deus alegrava. Se sentia a presença de Deus, e aquele tempo tem que voltar. E Deus me exorta a falar à igreja Assembleia de Deus em Periquito. Talvez a maioria não me conhece, porque faz 10 anos que saí de lá. Mas quero dizer alguma coisa a vocês. Se arrependam. Não sei o que é, mas se arrependam. Voltem ao primeiro amor. Voltem à prática das primeiras obras. Voltem ao primeiro amor. Voltem ao arrependimento, para que haja avivamento, diz o Senhor. Senão eu tirarei o castiçal do meio de vós. E quando diz castiçal, o Senhor me manda dizer: não vou tirar o templo. Posso até tirar, mas minha unção, assim como em Ezequiel 10, vai sobrevoar o templo e ir para outro lugar.
onde minha glória vai repousar naquela cidade. Diz o Senhor Deus dos exércitos, perante cuja face estou. Amados, o arrebatamento é real. O arrebatamento é real. Não ache que é brincadeira de crente, não ache que é isso. Deus quer arrebatar a tua igreja, Deus quer arrebatar a sua igreja. Deus quer salvar os seus. Se eu contar para você, as pessoas muitos talvez vão achar, ele não para de contar agora essas visões dele, o sonhador, é o José. Mas eu falei que ia falar das visões e experiências com Deus. Amém? Perto do alinhamento planetário, metade do Sol e metade da Lua se cruzaram e formaram uma coisa, um astro negro que encobriu toda a luz. E no 20 de julho não aconteceu nada, mas na véspera houve esse sonho. Também uma coisa que atraía os carros como imã, isso foi ano passado. Próximo de 23 de setembro, que foi outro alinhamento, né, no céu. Tudo era atraído para aquele ponto de luz no céu, tudo brilhava. E muitos carros e pessoas foram atraídos para o sol, posso dizer o sol, que é mais parecido. E houve uma tremenda explosão. Foram atraídos como um imã e aquilo explodiu. É o que posso dizer para vocês. O tempo já não é mais, o tempo se acabou. Não se escandalizeis das coisas que eu tenho pregado e que Deus está me revelando e ainda vai me revelar na palavra. Não vos escandalizeis. O Espírito Santo de Deus é na minha vida. Eu sei disso. Eu sei pelo que passo na carne. Profeta paga preço. Profeta não anda de BMW. Profeta de Deus não bate no peito dizendo que é, mas ele diz que não é. Ele diz que não é. Ele diz muitas vezes que não é aquele que esperavam, né? Como João Batista disse, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Ele muitas vezes, como Micaías, ele é aquele que fala assim, o que o Senhor mandar eu vou falar. Ele como Jeremias, ele é aquela criança que não sabe falar. Como Moisés, ele é aquele homem pesado de língua, gago. Mas Deus usa. E o sinal de Deus na minha vida é aquela palavra de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E ele tem se manifestado na minha vida nesse versículo, através da sua palavra, da sua pregação de doutrina, dos seus sinais. E a sua palavra não falha e nunca falhará. Amém? Eu quero orar com você nesse final de live. Foi um tempo bom, agradável passar com vocês. Talvez você, não sei se você vai achar o mesmo, mas eu amei estar com vocês aqui. Primeira pregação com terno e gravata. Eu quis ficar um pouco mais a caráter do que eu queria falar. Amém? Nada de religiosidade. Talvez possa parecer religioso, mas não. É apenas o meu hábito mesmo, até mesmo moral, rígido, minha maneira de ser. Eu quero orar com você, se você puder. Curva a tua cabeça, fecha os olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, Pai amado, amantíssimo Deus, amado, eterno Pai. Amado Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, que nunca tem me deixado, meu amigo, meu bondoso amigo, meu único amigo. Quando o mundo tem me deixado em solidão, Ruach Kadosh, Vento Santo, El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele assobio suave que falou com Elias na entrada da caverna. Pai
Pai, glorifica teu nome e mostra uma vez mais que o Senhor é Deus em Israel. Confunde a mente dos sábios e dos entendidos, Pai. Revela aos pequeninos. Deus Todo-Poderoso, eu não queria falar de mim. Eu não queria pregar sobre mim, porque eu não sou um personagem da tua palavra. Mas eu precisava anunciar, Pai, o que o Senhor me deu, pois Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai falar sobre, do 10 ao 12, ao 13, acho, ele vai falar sobre as credenciais do seu apostolado, que ele sofreu, que ele enfrentou, profetas, visões, espinhos na carne. Pai, não teríamos de Romanos a Hebreus se não fosse o Senhor na vida do teu servo Paulo. Pai, glorifica meu nome mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha debilidade. Senhor Jesus, glorifica teu nome na minha vida. Pai, eu te dou graças, porque mesmo com a fala debilitada, mesmo com a fala difícil, o Senhor me ouve, o Senhor me responde. Não sou um pregador eloquente. Talvez não tenha carisma. Mas o Senhor é na minha vida, Pai, e tem me levantado como uma voz para esta nação. Por isso não me calarei, Senhor. Desperta dons espirituais em cada amigo meu do Facebook, Senhor. Cada pessoa que ouviu esta palavra, que passou por aqui, assistiu a ministração e depois foi embora, que curtiu, que amou, que compartilhou. Pai, visita com poderoso batismo de poder do Espírito Santo e com fogo, Pai. Ministra dons de sonhos proféticos sobre a vida delas, para que elas vejam o que tu tens para elas. Ativa os teus 5 ministérios no meio da tua igreja, Senhor. Pai, como teu profeta, Senhor, nesta terra, ainda que não sou digno de tal humanamente, mas o Senhor me escolheu. Eu libero dons de ativação sobre a vida desta pessoa. Unção de Eliseu, autoridade de Eliseu sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. A capa de Bartimeu hoje cai de muitas pessoas que me assistiram ou assistirão. E o Senhor veste elas com a capa de Elias. Em nome de Jesus. Tirando a maldição e pondo a bênção. Tirando a cegueira e dando visões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, foi bom estar com vocês nessa ocasião. Uma ocasião a mais. Testificando da palavra de Deus. Testificando o que Ele tem para nós, para esses tempos. Foi bom estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês nos seus descansos, nos vossos lares. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês têm uma decisão de se arrepender, se voltar a Jesus, receber a Jesus, se quiserem, falem comigo, conversem comigo, se quiserem no privado, se quiserem nos comentários aqui mesmo. Não tenho nada secreto com ninguém. Se você quer receber a Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se não houver, tudo bem, amém também, reconciliar. Mas que o Senhor Jesus Cristo limpe os pecados de todos nós, a começar de mim e de todos nós, e nos batize com Espírito Santo e fogo, e produza em nós um novo nascimento.
Foi uma bênção estar com vocês nesta noite, testificando sobre as visões e experiências com Deus que Ele me tem dado para o tempo do fim. Passem todos uma boa noite. Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua shalom. Que as bênçãos do Espírito Santo, a nova aliança encarnada, hoje por meio de seus profetas, te ministre, que as bênçãos de Jesus Cristo, a nova aliança, por meio de seu Espírito no meio de nós, ministre todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E que te faça sentar com Ele nas regiões celestiais e te mostre o avivamento que parte do Brasil para os países de fala portuguesa e de todas as nações da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com vocês eu deixo a reprise dessa live, dessa pregação. Deus nos abençoe e nos guarde. Passem todos muito boa noite na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, com a sua vida, seu lar e sua família e tudo o que puseres a mão ou colocares o teu pé. Abençoado seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Paz.